eu tenho uma coisa muito importante pra te falar, que é: você precisa se permitir ser ruim nos seus hobbies. Oi, meu nome é Júlia, esse é o Júlia Falando Coisas, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre hobbies. Nem tudo que a gente cria precisa ser bom. Existe uma certa pressão não dita de que as coisas que a gente cria precisam ser boas, porque senão a gente não é bom o suficiente. Essas coisas acabam muito atreladas ao nosso valor enquanto pessoa, e eu acho que não é bem isso, sabe? Existem muitas pessoas que têm muitos hobbies, como eu. Existem pessoas que não têm hobbies e acabam focando só em trabalho, ou o hobby delas às vezes é assistir alguma coisa e não necessariamente criar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a importância da criação, do hobby em que você cria alguma coisa. Hobbies são coisas que a gente faz apenas pelo prazer de fazer elas. São passatempos, são coisas que a gente faz porque são legais ou porque você está aprendendo alguma coisa. Eles não deveriam ter um objetivo final. O objetivo não deveria ser bom nos seus hobbies, mas atualmente a gente vive em um mundo em que a gente tem essa pressão que às vezes não foi colocada pelo outro, é uma coisa que a gente acaba internalizando meio que sozinha, de que precisamos ser bons nos nossos hobbies, senão eles não valem a pena. E eu acho que isso tá errado. Eu acho que a gente precisa repensar a forma como a gente vê os hobbies. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos hobbies, dos quais atualmente 2 eu estou levando mais a sério em uma tentativa de monetizar, como é o caso do YouTube, mas também o comprometimento, como é o caso da minha história em quadrinho. Se você não sabe sobre minha história em quadrinho, eu fiz um vídeo recentemente contando um pouco sobre, você pode achar ele no meu canal. Eu vejo muito conteúdo, eu consumo muito conteúdo, tanto de leitura quanto vídeo, sobre feminilidade. E não estamos falando daquela coisa meio threadwife, meio conservadora de qual é o papel da mulher e qual é o papel do homem, mas eu me interesso muito sobre expressão, formas de se expressar e ser quem você é. Há quem diga, que é uma coisa que eu acredito muito, que uma coisa muito importante para o ser humano, mas principalmente para as mulheres, é criar. E acontece claro que não são só as mulheres, existem mulheres que não têm inclinação artísticas também, mas muitas mulheres têm inclinação artística, têm vontade de criar coisas, têm vontade de testar novos hobbies e acabam não fazendo isso por autocrítica. A gente tem esse desejo de buscar uma perfeição imediata que é completamente fora da realidade e que acaba gerando muita frustração para nós mesmas. E eu falo como mulher criativa também, porque já aconteceu diversas vezes de eu querer tentar alguma coisa nova e eu tinha em mente que não, eu vou ser boa nisso, eu acho que eu sei como faz, eu vou ser boa nisso aqui. E quando eu fui de fato fazer, eu fui péssima. E daí eu tive vontade de desistir na hora, porque a gente às vezes tem essa coisa de tipo, se eu não for perfeita de imediato, na primeira tentativa, eu nunca vou ser boa, eu não quero mais, isso não é pra mim. E daí nessa de não sou boa nisso, não sou boa naquilo, tentei essa coisa e não fui boa o suficiente da primeira vez, às vezes a gente acaba tentando muitas coisas novas, o que não necessariamente é algo ruim. Eu acho que é importante a gente estar sempre buscando coisas novas, sempre se desafiando a testar coisas novas, mas a gente acaba não se prendendo a nada, não se apegando a nada. Todas as coisas elas só vêm e vão e a gente se sente sempre meio perdida, sabe? Eu acredito que muitas pessoas às vezes têm a necessidade de ter um hobby, mas acabam não se apegando a nenhum, não porque não gostaram daquilo genuinamente, mas porque a autocobrança acabou impedindo elas de se conectar com aquilo realmente. Eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos hobbies, como eu falei, né? Tenho esses 2 que eu tenho levado super a sério no momento. Mas a partir do momento que eu criei esse compromisso de gravar todo sábado pro YouTube e de estar constantemente criando pro webcomic, porque eu tenho o compromisso de postar semanalmente, eles não necessariamente são hobbies, porque eu não estou mais fazendo eles só pelo prazer de criar. Então eu entendo que eu também preciso, talvez, buscar algum hobby novo.
Eu acho que no meu caso, talvez eu me propor a assistir séries, a fazer uma maratona de filmes, a ler um livro, sejam hobbies que, pra mim, me preencham de uma certa forma, porque o ponto não é que esses sejam hobbies ruins, mas que é importante a gente não apenas consumir, e sim a gente também criar. Eu tenho esses dois hobbies que envolvem criação, que eu assumi esse compromisso, que eles acabam tendo um certo peso, porque eu assumi um compromisso, mas eles envolvem criação, são criações autorais, principalmente a minha história em quadrinho é uma coisa que é muito importante pra mim, então eu tô com esse compromisso, mas que envolve uma criação, envolve uma expressão de mim, dos meus pensamentos, de quem eu sou, de personagens que eu amo, que eu criei, né, meus filhos. Eu acho que cabe pra mim um hobby que seja ler um livro, assistir série, que é uma coisa que eu sinceramente não faço muito hoje, porque eu acabo não tendo tempo. No tempo livre eu quero produzir. E eu sei que também é um pouco perigoso fazer isso, porque eu posso acabar tendo um burnout a qualquer momento. Porque você se comprometer a criar é uma coisa muito cansativa, é uma coisa que pode te esgotar em algum momento, principalmente conciliando o trabalho tradicional, que é o meu caso. Eu tenho um trabalho CLT, trabalho de segunda a sexta, né, das 7h30 às 5h30 da tarde, então o tempo é corrido, é cansativo, mas, enfim, tô aí com esses compromissos e eu acho que cabe alguns hobbies que envolvam consumir. Mas o ponto é, eu acho que é importante a gente ter hobbies que envolvam criar sem propósito. Nem tudo que a gente cria precisa ter propósito. Acabei de lembrar. É uma coisa muito importante que eu faço todos os dias praticamente e eu esqueci, tava aqui falando, mas eu esqueci de falar disso. Eu tenho um terceiro hobby, que é colagem, basicamente alimentando meu journal. Eu tenho um diário, vamos falando bem português, né? Eu tenho um diário que ele funciona mais ou menos como diário, mais ou menos como scrapbook, mais ou menos como... Enfim, é um local em que eu escrevo várias coisas, em que eu faço alguns desenhos quando eu tô com vontade, que eu faço muitas colagens. Eu ganhei uma flor do meu namorado esses dias, eu separei uma pétala, separei umas folhinhas pra colar ali, porque eu adoro fazer colagem de planta. E esse é um hobby que eu crio alguma coisa e não tem um propósito. Tipo assim, eu não vou mostrar aqui, eu não vou mostrar pra ninguém, ele é só pra mim. Importante, eu não acredito que eu tava esquecendo disso, mas eu tenho esse hobby que envolve criar e que eu recomendo muito pra todo mundo, porque é muito bom, muito legal. Ele envolve criar e não tem propósito nenhum. O propósito é só eu ficar felizinha. E falando sobre journal, sobre diários, quando eu comecei, eu devia ter uns 7 anos, sinceramente. Eu sempre amei essa coisa de diário, sabe? Um dos meus filmes favoritos da infância era o Diário da Barbie. Eu achava o máximo. Eu tive vários diários quando eu era mais nova. E todos eles acabavam tendo um problema muito específico, que é eu me cobrava muito para que ficasse bonito. Eu começava um caderninho novo, ele tinha lá a primeira página. Eu pensava, não, tem que ser uma letra bonita, tem que ser um desenho bonito. Eu ia fazer, eu errava uma vírgula, eu já arrancava a página e começava do zero. E nessa eu estava sempre recomeçando do zero, toda vez. E o mesmo vale para os outros hobbies também. Agora, a questão da história em quadrinho, eu me adaptei a aceitar o meu traço do jeito que ele é, sem buscar a perfeição, apenas contando a história. Mas esse é um processo que eu tive que fazer também nos meus diários. Chegou um momento, muita influência do TikTok, né? Em que eu percebi que a busca pela perfeição, essa cobrança pela perfeição, não ia me permitir seguir em frente com o meu diário. Então eu ia estar sempre nessa coisa de recomeçar para tentar ser perfeito e nunca ia chegar em lugar nenhum. Então eu acho que foi ali por 2024, eu me comprometi comigo mesma a seguir em frente com aquele diário, apesar das imperfeições. Eu tava tendo um pouco mais contato com estéticas, muito do Pinterest, inclusive, estéticas que eram mais messy, mais bagunçadas, com imperfeições, com muitas cores, aquela bagunça no papel. E eu comecei a pensar, eu gosto disso, eu acho isso legal, eu acho que fica bonito e eu quero me comprometer a fazer alguma coisa assim. Eu quero me comprometer a dar seguimento a esse hobby sem me cobrar tanto.
sem cobrança, apenas fazer. E isso mudou a minha vida, e mudou completamente a relação que eu tenho com os meus diários, porque eu antes não conseguia dar continuidade a eles, eu vivia frustrada porque eu me cobrava demais, e a partir do momento em que eu me comprometi a deixar os erros para trás e só seguir fazendo esse hobby, seguir fazendo os meus diários e colagens e escrita, sem me preocupar com a perfeição, sem me preocupar se estava bonito ou se estava feio, isso mudou para mim. Se tornou uma coisa muito mais leve, se tornou uma coisa muito mais gostosa de fazer. E eu acredito que é essa visão que a gente tem que ter para vários dos nossos hobbies, sabe? Porque eles existem para isso, pra gente aproveitar aquele momento. Eles não existem para você mostrar para alguém ou para que você se cobre de que tem que ser perfeito. Não. Se você for fazer uma cerâmica, por exemplo, ela pode ficar feia, ela pode ficar toda torta. O importante não é o resultado final, é o processo. É você estar ali fazendo uma coisa, uma atividade que você gosta, que te deixa em paz, que é algo que é agradável de fazer, sabe? Então, acho que é muito importante a gente pensar sobre isso e repensar os nossos hobbies e encontrar hobbies se você não tem. Com relação aos meus diários, no começo foi muito difícil. Assim, eu vinha de um longo histórico, de uma vida inteira, desde pequena, sempre recomeçando porque eu buscava a perfeição. E foi muito difícil no começo eu me comprometer a deixar os erros pra lá e continuar apesar deles. Foi difícil, não foi fácil, porque eu tava já com a mente programada para julgar os meus erros. Então foi um exercício muito consciente de eu ver o erro ali na página, ver as coisas que não estavam legais, não estavam do jeito que eu queria, respirar fundo e virar a página e continuar. Lutar contra aquela vontade de chutar o balde, sabe? Porque eu sabia que era importante para mim, eu sabia de uma certa forma que aquilo tava me impedindo de ser uma versão melhor de mim mesma, sabe? Porque eu acho que é um pouco disso. A gente faz os hobbies para se conectar um pouco com nós mesmas. E se conectar um pouco com nós é uma forma de melhorar a nossa relação com nós mesmas. Então eu sabia que essa busca pela perfeição, essa cobrança pela perfeição, era uma coisa que me fazia mal, era uma coisa que prejudicava a minha relação comigo. A partir do momento que eu me esforcei para mudar esse tipo de pensamento, a minha relação comigo como um todo mudou. E hoje em dia, você pega o meu diário, ele tá com várias partes bonitinhas, mas ele tem muita parte que tá fubanga. Teve dias em que eu desabafei um monte de coisa, em, sei lá, 4, 5 páginas, que eu tava só jogando palavras ali, desabafos, e depois eu fui ler de novo e pensei, meu Deus, que absurdo isso aqui, na letra feia, tudo rabiscado, porque eu tava só escrevendo de acordo com o que eu pensava, mas tá tudo certo. Eu, às vezes, vou lá e rabisco por cima pra ficar uma coisa mais bagunçada ainda e seguir em frente. Já ouvi dizer muito que a criação é uma coisa muito feminina, uma coisa muito natural da mulher, e que quando você perde o desejo de criar, o desejo de ter hobbies, de se exercitar, de não necessariamente exercitar, tipo, ir pra academia, mas de mexer o seu corpo, de dançar, de desenhar, de pintar, de cozinhar, de fazer alguma coisa nova, quando você perde essa vontade de criar, seja com o seu corpo, seja com a sua mente, seja com as suas mãos, você perde um pouco a sua vontade de viver. E eu acho que às vezes a gente tá, tipo, tão, não necessariamente depressiva, mas eu acho que às vezes a gente tá tão acomodada, tão insatisfeita com a vida, sente que falta alguma coisa pra vida se tornar melhor, que os dias parecem um pouco cinzas, e às vezes é a falta de um hobby. Eu entendo que a gente vive num sistema extremamente cansativo, inclusive vamos todos lutar contra a escala Sprum, mas o dia a dia é extremamente cansativo, a vida é muito cansativa, e criar, se permitir ter hobbies, se permitir ter passatempos, apenas pelo prazer de fazer essas coisas, é muito importante. É você se conectar com você, é você se conectar com essa energia feminina, que, pra mim, quando eu falo de energia feminina, não tô falando de você ser dona de casa, que é o discurso conservador, e sim de você se conectar com o que é verdadeiramente ser mulher. E não tô ditando regras, eu acho que cada uma de nós tem uma visão muito específica sobre o que é ser mulher. Pra mim, ser mulher é você ser uma coisa um pouco agressiva, é você ser uma coisa misteriosa, é você ser uma força da natureza meio caótica, sabe? É uma coisa livre. Eu acho que mulher, pra mim, é muito disso.
E pra mim, criar faz parte do ser mulher. Não é exclusivamente para mulheres, mas como o meu público é mulher, então a gente vai ter essa conversa aqui de mana pra mana. Mas eu acredito que é muito importante a gente se permitir, sabe? Ter esses passatempos. Você se permitir errar. Você assumir o compromisso com você de pensar, vão haver erros nessa atividade que eu estou fazendo, ou na vida, se você quiser interpretar dessa forma, mas tá tudo bem. Eu vou aceitar que eles existem e seguir em frente. E vou continuar tentando. Até porque, assim, é aquilo, né? Nem tudo que a gente faz precisa ser bom. O seu valor não tá conectado com as coisas que você cria. O seu valor não tá conectado com você ser boa ou não em alguma coisa. Você tem valor porque você é você. Então a gente precisa desvincular esse valor da nossa criação. Eu posso criar um boneco feio, posso fazer uma colagem medonha, horrível, posso fazer uma cerâmica que seja toda torta, feia, fubanga. Isso não diz nada sobre quem eu sou, isso não diz nada sobre o meu valor enquanto pessoa. E eu acho que às vezes a gente tem essa conexão na nossa mente de que a gente precisa criar coisas perfeitas, porque senão a gente não é perfeita. E quando você se permite aceitar as imperfeições do que você cria, você se permite aceitar as suas imperfeições porque você tem valor independente delas. Os hobbies, eles não devem ter regras, apesar de que eu acho que é importante a gente impor algumas regrinhas às vezes, como eu fiz nesse caso de ter o compromisso, de assumir os erros, para que a gente possa aproveitar esses hobbies da melhor forma. Mas no fim das contas, eles não são feitos para ter regras, eles são feitos para ser bons, para ser gostoso de fazer, para você aproveitar o tempo, para você passar o tempo, se divertir, criar, pensar na vida. Então, acredito que é saudável, sabe? A gente se permitir ter imperfeições, aceitar as nossas imperfeições, se divertir com hobbies, sabe? Se divertir criando alguma coisa sem pensar no resultado final ou no significado que aquele resultado vai ter, se vai ser bom ou se não vai. Ele é algo seu e às vezes é só isso que basta, sabe? Enfim, acho que a mensagem de tudo isso é: se permita ter hobbies, porque eles fazem a vida mais feliz, e se julgue menos. Acho que era isso que eu tinha pra falar por hoje, por hora. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários e se inscreve no canal. Eu não tenho um texto pronto ainda pra esse final de vídeo, mas é basicamente isso que eu tinha pra falar. Um beijo!